Fica até um bullyingzinho antes daqui pra ele Falei pra soltar. ele, eu acho muito sem gravar, mas eu tenho que gravar. Mas é bacana que você não perde a cor, ó. Tá bom. Não, tá muita luz por isso. E o calor também. Pode ir, como você quiser. A minha ali. Achei. Eu sempre Mas eu vou dar abertura lá. A hora que eu tô acostumando com ela, ela sai do lugar. Então vamos lá. Olá, noivinhas pelo Brasil. Pelo mundo também. Hoje estamos com Alexandre de Góes, Alexandre Henrique de Góes, Isso. conhecido como Alexandre Rosas de Saron. Isso mesmo, isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente quem é o Alexandre, como é que foi começar nessa área de decoração. Ok, muito bem. É um prazer para mim estar aqui com vocês, viu? Prazer é nosso. E vamos lá. Bom, a Rosas de Saron já está no mercado há 52 anos. É uma empresa familiar, então nós estamos na terceira geração. E eu nasci no meio das flores, né? Meus pais ali começaram a floricultura e eu pequenino. E era para mim uma alegria estar no meio desse mundo tão lindo que as flores proporcionam, né? E eu falava desde pequenininho que eu queria ser floriculteiro. Essa palavra nem existe, floriculteiro, mas era o que eu queria ser. E cresci olhando os trabalhos dos meus pais e fui me apaixonando cada vez mais. E aqui estou. Legal. Tá? E como é que é essa na área que assim, são dois mundos, né? A floricultura, né? O comércio, sim, e a área de casamento. Sim, isso é verdade. Mas antigamente, Gui, tinha isso. Quem fazia a decoração de casamentos, da vovó nossa ou até da mamãe, era a floricultura. Então você ia na floricultura e a floricultura arrumava tudo. Hoje é tudo muito separado, segmentado. Então tem o decorador especializado em casamentos, especializados em ambientações. Então, e como que foi esse processo de ajuste, especialização, essa formação? É a demanda mesmo, o mercado foi pedindo. Referências também? Sim, nós tivemos a grata alegria de trabalhar muito em Piracicaba, um mercado bem forte, com exigências, concorrência bem forte mesmo, e obriga você a trabalhar com um material diferenciado, com estilos diferenciados. Então isso foi o mercado na vida, na raça mesmo ali. É um segmento que eu não tenho tanta participação hoje, mas eu entendo que talvez seja uma boa escola, são as formaturas, né, Lê? Eu acho que dá uma treinada boa, né? Demais, são festas para 1.200 pessoas, 800 quando é poucos convidados, então realmente é intenso, muito intenso. E nós há 30 anos fazemos isso, atendemos o mercado de formatura, né? Então é uma escola enorme. Por mais que a vida te deu e por mais que foi surgindo, hoje na região você é uma referência. Sim, graças a Deus. A vida é um trabalho intenso e a gente procura Ainda fazer... bem que o Gui que tá falando, que eu sou suspeito de falar, porque, para quem não sabe, foi o Alexandre que fez o meu casamento. Foi uma honra pra inclusive gente. Impecável. Porque o Bruno é bem exigente. Preocupado com a iluminação, ainda, a esposa também já exigente. Né? Sabemos. Olha, foi um casamento que realmente deu bastante preocupação para mim, porque o grau de exigência... Eu acho que para alguns fornecedores. Sim. Mas isso é ótimo, porque atender pessoas que não ligam para nada ou que não se incomodam com se vai ter isso ou aquilo, você se preocupava com intensidade de luz, sim, se as peças iam ter espelho para ter reflexo. Olha que bacana isso. Então, para nós que... E quando a gente começa a entrar no automático, de repente a gente precisa também de uma chamadinha dessa para poder repensar outras coisas, né? Sim. E aquela coisa que a gente conversou em um outro episódio sobre a noiva e o noivo colocar numa transparência maior com o fornecedor e não deixar só fazer. Não, e no caso nosso a gente já tinha essa intimidade porque a gente já trabalha junto, a gente já se conhece dos eventos, mas se eu fosse um casal que conhecesse zero o fornecedor, eu acho que o mínimo que eu faria era passar para o assessor ou para o fornecedor toda a minha expectativa, né? Para que tivesse uma devolutiva interessante também. É verdade. Mas clientes como você, atender casamentos assim, para a gente, esses desafios são muito bons.
que cresce. Nós crescemos demais. Então, e também é aquela coisa quando você vê que o casal tem esse interesse, eu acho que se doa mais. Sim. Porque ele quer ver. Não é, às vezes passa por alguns casais que não estão muito nem aí. Lógico que você não vai fazer menos, mas é aquela coisa de você também não... É reciprocidade. Sim, mas eu entendo que talvez tenham dois públicos também que são muito... Acho que é uma linha muito tênue entre esses dois públicos, que são, primeiro, aquele implicante, que ele quer dar aquele pitaco só para dizer que ele falou, e aquele que realmente sabe o que está falando e está ouvindo o que o profissional tem para dizer também em contraposto, né? Respeitando toda a experiência que o profissional tem. Às vezes a opinião dele ou o gosto dele não é uma realidade. Sim, pode ser também, mas nós brincamos que as noivas de Pinterest, né? São noivas especialistas. E eu acho que tem que ter isso, essa referência tem que existir, a pessoa vir com algumas inspirações. Eu acho que isso faz diferença. Eu peço para as minhas noivas. É bem legal mesmo. E tem pessoas que querem exatamente aquilo. Falam, olha, a ideia é essa. Vamos então em cima do nosso estilo, do que você gosta também, e aí vai moldando. Agora, com relação... Eu não falo que eu tenho noivos chatos, né? São noivos muito exigentes. Mas cabe ao profissional, e aí eu abriria um pouquinho mais o leque, cabe aos profissionais, quando se deparam com um casal assim, trabalhar muito mais na ajuda para que a festa seja perfeita, que o casamento seja inesquecível. Porque de repente a expectativa dele é em cima de uma imagem que ele viu na internet ou de um casamento que ele viu no cinema, e ele não vai encontrar aquilo. E aquela foto que ele viu, uma imagem estática, aquilo lá muitas vezes é o resultado do seu trabalho somado com a iluminação, somado com o enquadramento certo, que chegou naquele resultado. Exato. Então você sozinho também não consegue levar essa experiência exclusiva e simplesmente entregar, né? E também aí talvez o papel também de uma boa assessoria também, né? Fundamental. Entre comunicação com todos os fornecedores, primeiro para entender a expectativa e segundo para entender o que é a parte de cada fornecedor para completar aquilo, né? Bem colocado, exatamente. Eu diria que é fundamental você ter assessoria num casamento. Então o cerimonial acho que faz toda a diferença. Eu desde o começo fui sempre favorável. E uma dúvida, Alexandre, com relação à sazonalidade, a gente sabe que existem determinadas épocas do ano que você tem algumas facilidades com relação a algum material e outras tem algumas dificuldades de encontrar determinadas flores e tal. Então, como que você trabalha isso com relação à expectativa das noivas? Eu ia fazer essa pergunta pontual porque às vezes a gente fotografa em Olambra e lá a gente vê que eles têm girassol o ano inteiro. Isso. Eles estão com lavanda num calor de 32 graus. Tulipa no verão. Sim. E aí eu fico curioso, não sei como é que funciona. Hoje ainda tem isso? Funciona assim. Bendita sejam as estufas e a tecnologia. Então hoje nós temos um mercado com muita tecnologia na produção de flores. E realmente a Alhambra está aí disparado na vanguarda. Eu diria que no Brasil não tenha dúvida, mas eu diria até na nossa do Mercosul aqui, por exemplo, realmente está disparado. Então funciona assim, quando você tem uma época, vamos dar um exemplo de copo de leite, que era uma cultura de brejo, uma planta mais difícil um pouquinho. Quando começa a primavera, um pouquinho antes da primavera começa a ter o copo de leite. Então o copo de leite nessa época, como produz demais, ele está um preço bem melhor. Conseguimos copo de leite em maio? Conseguimos, mas ele vai estar com uma oferta bem menor e o preço vai estar mais alto. Não tirando essas flores, alguns tipos específicos de flores, nós temos quase todas o ano todo. Aí que eu digo, bendito seja a tecnologia. E aí até você entrou no assunto, né, de conseguimos copo de leite em maio. Isso me trouxe uma recordação. Uma pessoa muito próxima da minha família foi se casar e ela ouviu de uma decoradora que ela não ia atender o casamento da minha irmã por ser maio, porque era mês das mães e que ela não queria competir, que ela não ia parar o mês das mães dela para atender. Quem trabalha com a loja, com a floricultura, realmente tem essa dificuldade. É importante falar, até uma dica para
para quem está nos assistindo. E a gente ouvia falar antigamente que maio era o mês das noivas. E aí você faz o quê, né? É verdade. É que as noivas antigamente agora são mães. Então, aí não dá mais para fazer. Entendi. E outro tipo de produção, a decoração era bem menor. Então, enfim, era muito menos material, muito menos flor para fazer um casamento. Hoje é enorme. Toda a produção, ou a maioria, a grande parte da produção é voltada para o mercado de flores, de floricultura. Por exemplo, Dia das Mães, então o mercado foca a produção para a venda no Dia das Mães, que é o Natal das floriculturas. Dia dos Namorados, Dia dos Pais, finados. Então tem épocas específicas do ano que realmente determinam o valor das flores e o aumento ou não da produção de flores. Que é aquela famosa relação oferta-demanda, Exato. Eu já tive que negar trabalhos na véspera do Dia das Mães, na véspera do Dia dos Namorados, porque o preço dispara e eu não consigo ter um compromisso com o meu cliente sem que eu tenha um valor aberto. O quanto que vai investir? Eu não consigo fechar esse valor com antecedência. Certo. Porque na época da compra da flor pode estar muito diferente, entendeu? Então é por isso que a gente evita mês de maio. Hoje, dezembro e mês de maio, acho que são os meses mais complicados. Aí você até abriu um parênteses para um outro ponto muito importante, porque as flores, né, elas são totalmente perecíveis. Sim. Então, eu queria entender um pouquinho melhor sobre a logística. Como que vocês fazem a questão do armazenamento, todo o cuidado, o preparo, a organização, o cronograma, para você sempre entregar aquela flor perfeita no dia, no prazo ideal? Sim. Isso é uma característica nossa também. Nós temos câmara fria na floricultura, na loja, e é um container de navio. Então nós acomodamos lá as flores a 8 graus positivo e fica fresquinha. Nós compramos as flores que são colhidas 2 dias antes do evento. Certo. Então é muito pouco tempo, isso é bem fresquinho. Outra coisa, eu não consigo entregar para um casamento que vai começar às 19 horas, entregar às 8 da manhã. Eu não faço isso, porque eu quero que a flor esteja perfeita até o fim do casamento. Então, isso é uma característica da decoração nossa. Às vezes eu falo, poxa, 10 da manhã não está pronto. Não vai estar mesmo, vai estar pronto no começo da tarde. Até porque a noiva, ela vai levar de 2 a 3 horas para ver a decoração dela. Então, porque tem toda a cerimônia e tudo mais. Exato. E os momentos que os convidados estão, muitas vezes o noivo está, mas a noiva ainda não está, né? Então, enquanto os convidados estão ali desfrutando das flores ali, mas a noiva muitas vezes ainda não viu, né? Exato. Então, a escolha dos profissionais, ou melhor, do produtor, que vai ter o produto melhor, mais fresco, que tenha maior durabilidade. Então nós tivemos o cuidado. Então essa bagagem de 50 anos nos permitiu isso. Somado à nossa infraestrutura de câmara fria, os profissionais nossos são muito competentes e capacitados. Eu tenho floristas que só mexem na montagem do arranjo. Eles não fazem mais nada, só ficam confeccionando os arranjos. Aí tem o pessoal da montagem, da entrega, então, aí somando tudo isso, tem um resultado perfeito de uma decoração com flores impecáveis. Você está falando de uma bagagem, uma experiência aí de mais de 50 anos, né? E como você se vê dividindo um pouco toda essa experiência, né, versus a tecnologia, versus toda a inovação, tudo que tem de novo hoje no mercado de casamento? Como que você lida com isso, né? Ao mesmo tempo você respeitar toda a tradição que vem da sua família e ao mesmo tempo você se abrir a novas ideias e aplicar isso também no seu segmento. Sim. É um desafio, porque eu amo demais flores, né? Mas é a realidade. Eu tenho uma festa este ano, inclusive, que vai ser uma festa maravilhosa, espetacular, e ela tem muita tecnologia envolvida. Eu sou super favorável a isso, a inovações. Agora, não dá para colocar a flor na mesa? Vamos colocar um elemento de LED? Perfeito, mas eu vou colocar em algum ponto um estúdio de foto, um lugar para receber os convidados
com flor. Então, é o desafio nosso de ajustar a tecnologia ou os efeitos, principalmente, Bruno, efeito de luz. Tá demais. Eu acho, e eu não abro mão disso, viu? Mesmo o casamento durante o dia tem que ter uma luz, sabe? Eu acho que dá brilho. A gente defende muito essa luz cênica. Sim. Mas a gente sempre aí entra no ponto de que a luz cênica ela precisa fazer cena. Isso. Ela não é a iluminação principal. Exato. E aí a gente sempre pega no pé dos noivos, da cerimonialista. Sim, sim. Que é para dar essa luz pra gente. Porque senão... Eu acho que aí a importância do VT, né? De repente, isso, o profissional da decoração, ele está alinhado com o profissional da iluminação. Sim. E ele pontua o que ele precisa, né? Visita técnica, isso, fundamental. E é fundamental para eles estarem alinhados e entregar a cênica. Paralelo a isso, a gente sabe que é necessário também a iluminação efetiva. Sim, sim. Porque, primeiro que assim, quando a gente consegue mostrar uma decoração, se a gente precisar chegar num ambiente ele estiver escuro e a gente precisar estourar uma iluminação nossa, ou seja, forçar uma luz maior do que a do ambiente, tudo vai ficar escuro, vai ficar, né? Então e tá bonito para quem, exatamente, né? Ali que foi proposto. Então tá bonito para quem vê pessoalmente, mas se você pensar numa imagem e outra foto de celular hoje, ela automaticamente busca essa luminosidade, né? São tudo automáticas. Sim. E as nossas câmeras, não é que elas sejam burras, mas a gente é um ser pensante atrás de uma câmera para a gente tirar o que a gente quer tirar da câmera, né? Então a gente precisa pensar realmente numa luz que seja ideal para o fundo, por exemplo, para o segundo, terceiro plano, e para o primeiro plano que normalmente está em volta do casal, do objeto ali, do que a gente quer filmar. Então é muito importante a gente ter sim uma luz efetiva no objeto que a gente quer mostrar e essa luz cênica no fundo para compor. Né? Então isso a gente sabe, a gente presencia e muitas vezes acabam sendo esquecidas, ou a luz efetiva ou a luz cênica. Acabam sendo deixadas de lado. Você falou que às vezes a luz não combina ou às vezes mata o ambiente. Eu até concordei, a gente fez um casamento que eu até estava elogiando esse casamento. Colocaram as torres os postinhos de luz. E eu falei assim, nossa, podia ser branca. Aí falou, não, porque se for branca essa luz, a gente mata o ambiente. A gente vai deixar o ambiente muito... Não vai dar tanto... aquela atmosfera romântica. Tem isso mesmo. E aí eu até concordei com a luz âmbar que estava nos postes. Porque a gente quebra o âmbar fácil com a nossa luz de LED branca. Entendi. E aí a gente conseguiu quebrar e manter esse ambiente. Olha que interessante como que as coisas são, né? Antigamente nós fornecíamos a iluminação. Então, meu pessoal levava os pontos de luz do salão, iluminava a mesa do bolo, fazia tudo isso. Hoje não. Hoje tem profissionais que se especializaram nisso, de iluminação cenográfica. Eu faço a visita técnica e faço questão que o iluminador esteja junto. Tá? Isso é algo incrível de ver cada um no seu espaço, porque é o que acontece com foto e com filme. Então, antigamente era empresa de foto e filme. Depois a gente foi vendo que eu sou fotógrafo, a minha empresa é fotografia. O Bruno, ele é filmmaker, ele é cinegrafista. Sim. Então a empresa dele é de filme. Você é especializado nisso, você é bom nisso. Então o Bruno é bom nisso. Eu já trabalhei com foto e filme. Sim. Mas aí foi aonde eu falei, não, vamos pensar um pouco. Eu sempre tive um pensamento de que tudo que você se dedica fora do que aquilo que você faz como principal atividade, é um tempo que você está desperdiçando que você poderia focar nessa principal atividade. Exato. Então, quer dizer, se você está tentando ser bom em alguma coisa, você pode ser excelente naquela coisa que você já faz, se você já é bom. Né? Então, e se você já é excelente, ótimo, mas você pode ser excelente e ter mais informação. Sim. E se aprimorar e inovar. Né? Então, e eu acho que também nós temos um outro ponto interessante aí, que o mercado de eventos, ele cada vez fica mais profissional. Sim. Então a linguagem para se montar uma festa, tendo um cerimonial, tendo aí cada profissional do seu segmento, é muito melhor. Sim, é claro que hoje a gente vê pacotes que tem até desde a decoração até o bolo, até o doce, até o buffet. Sim. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas o que eu penso assim, às vezes para o casal
seria mais confortável um único contrato com foto e vídeo, por exemplo, tá? Mas quando o casal para entender os produtos e pensar que são 2 prazos diferentes, né? Porque às vezes o vídeo chega um pouquinho depois das fotos. Então o profissional que faz foto e vídeo demora um pouco mais para entregar as fotos porque o vídeo ainda não está pronto. Entendi. Então são limitações que ele não precisava ter se fossem 2 empresas. Sim. Então de repente ele já recebe as fotos ali mais próximo e depois no prazo ele recebe o vídeo. Formas de pagamento, de repente ele consegue fechar com um com desconto à vista, o outro parcelado. Então cada empresa ela tem a sua forma de trabalhar o seu financeiro, a sua forma de trabalhar a sua equipe, a sua forma de trabalhar a sua logística. É verdade. Então você soma know-how. Na minha opinião, você está somando quando você contrata 2 empresas ao invés de uma, né? E assim por diante. Quanto mais empresas, mais know-how, desde que sejam empresas competentes. Claro. Eu também às vezes torço um pouquinho o nariz com relação a pacotes. Sim. Mas tem público para isso. E tem aquele casal que não quer saber de trabalho nenhum. Quer de repente um salão ou a chácara já tem tudo, até flores artificiais que, ok, a pessoa gosta daquilo, maravilha, seja feliz, faça a festa, celebre a vida, celebre o amor, mas não dá para comparar um casamento assim de pacote com um outro casamento. Vou dar um exemplo do meu casamento. Quando eu fui casar, a minha noiva falou assim: tá vendo tudo certo? Tá dando certo as contratações? Não, eu já vi tudo. Eu já tinha falado com os nossos amigos, né? Imagina, do meio, né? Já tinha conversado com o buffet, já tinha conversado com banda, já tinha conversado com todos, lembranças, com tudo, com o espaço que foi o casamento. Aí ela sentou na minha frente e falou assim, brava: a hora que você souber o horário do casamento, você me avisa e eu vou estar lá presente. Eu tinha feito... Fez tudo. Eu fiz tudo. E fiz tudo errado. Porque o prazer não era a festa. Eu estou acostumado a cuidar das noivas assim. Só que no meu casamento eu cometi essa falha terrível. Ela levantou e saiu da minha sala. E eu, no outro dia, com muito carinho, convenci ela. Levou uma flor. Levei uma flor. Falei: olha, não, você me perdoa. Vamos ver profissional por profissional. Vamos lá, em cada um dos escritórios, vamos conversar, vamos escolher do jeitinho que você gosta, do jeitinho... Porque para mim é muito prático, né? Gui, Bruno, olha, tal dia tem um casamento, você sabe o que fazer. Já conhece, já confia. Mas não é isso. O prazer de você contratar, sabe, ver as ideias que vocês têm para aquele ambiente. Vamos fazer uma foto assim, vamos filmar desse jeito. Que tal se a gente bolasse um clipe assim? Mesmo que não seja essa ideia efetiva que vai estar no final, mas que você exercitou esse pensamento, você colocou um contraposto. E é muito legal também, é um relato também que eu converso com as noivas principalmente perto no ensaio. O Gui brinca também: e aí, ansiosa, tá chegando? Sim. E a gente sempre pergunta e a gente sempre ouve o mesmo relato: nossa, não para mais de aparecer coisa, nossa, eu não tenho tempo nem para respirar. Isso, exato. Só que a gente, ao mesmo tempo, a gente quer colocar para elas que essa experiência vai acabar naquele dia. Sim. E ela vai sentir falta de toda essa correria, de todas essas conversas. O casamento não é no dia marcado para os convidados. Começa quando você vai lá, vamos ver. Porque se a gente contabilizasse, como eu já vi alguns profissionais fazendo, o valor de um evento por hora, né, e limitar aí as 5 horas de festa, por exemplo, nenhum casal em sã consciência contrataria o que eles pagam pelo casamento. Sim. Né? Então, isso prova o valor que a experiência traz para o casal. Exato, e a parte prévia também, a experiência também faz parte. Exato, faz parte disso. Eu acho que daí as emoções, uma evolução aqui de sentimentos. E outra coisa que está mudando bastante, eu fico feliz, eu tenho visto cada vez mais os noivos na minha sala. Sim. Nas reuniões. Eu tenho uma brincadeira que o Bruno ia ficar bravo comigo, que ele fala para eu parar, e teve um casamento. Você não resiste. O noivo ele gostou da minha frase e ele falou, o Gui ainda falou para mim, eu sou só um coadjuvante, porque eu brinco, o noivo fala assim, primeiro eu falo, isso é importante, mas espera ali um pouquinho.
E o outro que eu falo é que o primeiro, quando o noivo aprende, como é que é? No seu lugar. Não, quando o noivo aprende que ele vai perder. Quanto antes ele aprender. Quanto antes ele aprende que vai perder, mais cedo ele vai ser feliz. Quanto antes ele descobrir quem manda. E aí é onde a gente tá vendo que essa brincadeira precisa parar um pouco. E o Alexandre tá aqui para mostrar isso. Ele tava com o casamento pronto até apresentar para a noiva dele. Os noivos estão tendo esse interesse, não é mais aquela coisa assim, não, o sonho é só da noiva. Sim, e noivos dando opinião sobre decoração, eu não gosto disso, eu gosto disso. É bem legal. E isso faz parte, viu? É esse comprometimento do homem com coisas ditas que são das mulheres, né? Como ver a flor. Não, vai, esteja junto, noivo, vale essa dica, esteja junto em tudo, viu? Na escolha, e a noiva na escolha da bebida, na escolha da banda, na escolha que é coisas ditas dos homens, né? Não existe mais isso. E o papel, e normalmente às vezes assim, noiva e assessora, ou só assessora. Mas a gente sabe que assim, a assessora tem a importância dela, claro, a gente respeita, mas a gente também já falou sobre algumas limitações. E acho que a decoração, mais do que qualquer outro serviço, ela tem que ter o toque essencial do casal, né? Sim, exato. Que é o que vai mostrar um pouco a identidade do casal. Sem né? dúvida. Isso faz diferença também, viu? A cerimonial, o organizador de eventos, ele está ali para dar um suporte e eu falo, abuse da agenda do cerimonial, que ele tem o contato com muitos profissionais, experiência ali da montagem da festa, do desenrolar da festa e apresenta soluções que nem sempre os noivos conseguiriam ter. Então, eu acho que é muito importante ter. Porém, não abrir mão, o casal não pode abrir mão do sonho deles. Exatamente. Mas eu não sei o que eu quero, eu não sei como exatamente eu quero por a decoração, eu não sei. Não, mas ok, a cerimonial vai estar com vocês e o profissional da decoração, da Rosas de Saron, vai cuidar para que isso se torne realidade, do jeitinho que vocês querem. Um exemplo para mim está sendo desafiador é a introdução de flores desidratadas, o capim dos pampas, essas flores mais secas, até as flores permanentes, as antigas flores artificiais. Hoje nós falamos de flores permanentes. É possível sim conciliar as duas coisas, mas tem que ter muito equilíbrio para que tenha uma decoração de muito bom gosto. Não importa se é um barracão de uma chácara ou de um salão nobre, nós temos que deixar tudo com muito bom gosto. Então, eu passei por uma experiência dessa, em um casamento que eu fiz esses dias, que o local não ajudava, mas a sua decoração. Olha lá. Que ficou impecável. Que eu nunca jamais ia falar que naquele lugar ia ficar daquele jeito. Nós fizemos o casamento da filha de um prefeito da nossa região, e era um galpão como fala, de granja, aqueles que criam os pintinhos, era isso. E nós forramos caminhão-pipa, tudo isso aí, para acomodar os convidados. Então é um desafio enorme, mas tem que ter de qualquer forma o equilíbrio e o bom gosto para que tudo fique muito, muito bem feito. Sim. Sabe? Isso que, somando todos os profissionais, não podemos abrir mão de ninguém. E acho que o essencial é cada um entender o seu lugar e respeitar o trabalho do outro, como a gente vem falando sempre, né? Porque todos, como a gente também já comentou em um outro episódio, é que todos têm o seu nível de importância e todos foram escolhidos no mesmo nível, na mesma proporção, né? Claro. A noiva, ela fez questão de cada um que foi escolhido, então é o mínimo que tem que se respeitar. É verdade, é verdade. E vocês estão comprovando isso, eu tenho certeza, que as pessoas quando falam, quem vai fazer a decoração? A Rosas de Saron. Puxa vida, nossa, Rosas de Saron. Então gera-se uma expectativa maior, não estou nem comparando com outras pessoas, gera-se uma expectativa que a decoração vai estar de tal forma. Que a hora que você vira referência, a expectativa aumenta. Exato. Então aumenta o nosso desafio. Lembrei do salão que você falou, eu também estava. Então no off eu conto. Da onde eu não esperava de jeito nenhum. Mas você lembra um? Ao ar livre. Mas você lembra um que eu tava?
e que eu também não imaginava que ia ficar daquele jeito. Agora na cabeça não, porque esse foi muito marcante. Então eu conto também. Mas é isso. Mas também foi o Alexandre. Então as pessoas vão já esperando uma decoração muito linda, muito bem colocada, todos os arranjos, mobiliário e tudo mais. E para gente que faz essa montagem é um desafio. Isso que eu ia te perguntar, Alexandre, como que é? Porque a gente sabe que tem variáveis que nem todas estão ao seu alcance. Você depende também, né, de outros fornecedores, do próprio mobiliário, ou do próprio fornecedor das flores em si. Como que é essa... Olha, a experiência nos ajuda bastante nisso. Então, os nossos fornecedores são muito ponta firme, são fornecedores antigos. Então, nós nunca ficamos na mão com isso. Não tem margem para erro, né? Não pode errar. Não pode errar. O meu irmão sempre brinca, nós não fazemos mais festinha. Aquela festinha. Final de semana, eu tive um casamento que eram 6 arranjos no corredor da igreja. É bem pouquinho isso. 2 arranjos no altar, um tapete e só. Com margaridas, a noiva ama margaridas. Então, nós fizemos tudo com margaridas. Era um orçamento tranquilo, né? Mas toda a minha equipe estava envolvida nessa festa, que era só a recepção. Aí eu tive o cuidado, só a cerimônia religiosa. E ela fez uma recepção muito simplesinha, que eram vasinhos nas mesas. Aí eu não consegui entregar vasinhos nas mesas. Aí eu fiz um arranjinho com margarida. Então... é mais caro o arranjinho? É mais caro. Ela pagou o vasinho, mas eu entreguei os arranjinhos, que ficaram bem mais elegantes. Porque entra naquela coisa do seu nome tá ali. Exato. Aí o feedback que a gente recebe da noiva, nossa, superou as expectativas, muito obrigado, nossa, é muito mais do que eu tinha imaginado. Quanto que vale isso? Sim. Quanto que vale isso? E com certeza esse entregar algo a mais, ele também faz parte de um estudo que você teve para conhecer também a noiva. Sim. Porque é uma surpresa, mas ela tem que ser uma surpresa positiva. Para não chegar no dia seguinte e falar, mas não foi isso que eu contratei, né? Exato. No mínimo que ela contratou. Como eu já presenciei também em algumas situações que não foram bem por esse lado. Eu sei histórias que o profissional falou assim, não, no dia você vai ver. Não é isso. No dia vai estar tudo o que você combinou e que foi contratado. Isso é muito importante. A gente dá essa confiança para o nosso cliente, para os noivos principalmente. Se eu não me engano, tem alguma coisa de croquis assinado, alguma coisa assim, não tem? É possível também. O nosso é o orçamento bem detalhado. E eu mando o layout do salão. Foi isso, a surpresa em si não é sempre que é positiva. Né? Quando você fala assim, não, você vai ver. Não. Às vezes você faz uma coisa que pra você é linda, mas não é porque o gosto é muito relativo, né? A gente tá lidando com o gosto. Aquilo combinado vai estar. Agora, um exemplo que eu gosto de dar é de um amigo nosso que tinha um orçamento bem elástico, um decorador, e no dia da festa eram, por exemplo, 4 vezes mais do que o orçamento que nós aqui em Rio Claro praticávamos para uma festa. E ele veio de fora e colocou muitos arranjos a mais, né? E nós demos risada, né? Porque afinal de contas o valor que foi cobrado era possível colocar aqueles tantos arranjos a mais, mas não era isso que estava importando para quem estava fazendo a festa, para o dono da festa. Era que foi combinado uma coisa e ele fez muito mais. Então, isso ficou na minha mente, sabe? Não importa se você foi combinado para fazer 200 fotos, você faz 500. Qual que é o problema você, né, se dedicar um pouquinho mais? É o que a gente faz. Então, surpreender positivamente o casal, eu acho que tem que ter isso, sabe? É uma experiência que a pessoa vai levar para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, quanto mais a gente se conscientizar disso, é melhor. O nosso universo de eventos só tende a crescer mais. E você sabe que deixa muito mais profissional, né, os eventos, e a gente tem o hábito de colocar em contrato 400 fotos. Olha. Mas sempre 1.500, 2.000 fotos. Por quê? Eu não sei como ela sonhou aquele momento.
Olha, então eu não posso me limitar a fazer uma ou duas fotos, mas sim tentar buscar muitos ângulos, buscar muito mais do que ela está esperando, porque a hora que ela vê aquilo lá, ela vai se identificar com a foto que ela sonhou. Sim, olha que nossa, é fascinante. Da mesma forma que eu já vi alguns momentos, principalmente quando na espontaneidade, de ele fazer vários cliques e no meio desses cliques ele pegou exatamente o sorriso na hora errada, a expressão na hora certa, a expressão certa. Sim. Então é aquela foto que a noiva quis. Olha que legal, né? Então, quer dizer, entre 5 ou 6 fotos na mesma sequência, no mesmo segundo, essa foto estava lá. Sim. E ela faz parte da escolha da noiva. Então, assim, um profissional que entrega o ok, ele teria entregado um registro ok dessa mesma foto. Sim. Né? Mas ele não teria essa parte espontânea, essa parte de contar o sentimento. Sim. Então muitas pessoas perguntam aonde é o diferencial de você contar o sentimento e você só registrar. Está nessa visão, né? Tá na forma de você saber que o seu custo é o mesmo, independente do quanto você se empenhar. Exato, você está com a câmera abaixada e essa câmera pode ficar abaixada até o final do evento porque você já cumpriu o seu contrato. Sim, olha que mas pena. Você levantar ela e correr atrás de coisas é o que faz a diferença. É verdade. Bom, e aí a gente sabe também, Alexandre, que tem alguns profissionais que, por algum motivo ou por oportunidade, né, o que a gente considera oportunista, né, no literal da palavra, que eles entram no mercado de uma forma questionável e eles entram no mercado já querendo trabalhar. Isso acontece em todos os segmentos, não é só na decoração, não é só na fotografia, no filme, na filmagem, né, porque no filme é um outro assunto a ser discutido. Então, esses profissionais eles entram numa forma no mercado, sem muito preparo, aliás, sem nenhum preparo, sem estrutura para atender, e eles geram no mercado o que a gente chama, inclusive a gente estava falando sobre isso essa semana na produtora, eles geram o que a gente chama, apelidou carinhosamente de um fantasma no mercado. Por quê? Eles vão criar uma expectativa de preço, que essa expectativa nunca vai ser praticada. Sim. Então, por mais que ele consiga atender 2, 3 eventos ali naquele valor, naquele preço, ele vai se ausentar em algum momento, quando ele perceber que aquilo não paga nem o custo dele. É verdade. E aí vai sobrar para quem ficou no mercado o fantasma do valor dele. Né? E, então, assim, como que funciona isso? Porque a gente, mais do que nunca, a gente tem um público muito ciente, né, muito sadio, que entende o nosso valor. Né? Então, graças a Deus, hoje não é o nosso caso de questionar a nossa forma de trabalhar, mas a gente sabe que em todo segmento tem essa perturbação. Né? Como que você age nisso? É bem intenso também na área de decoração. Então, pessoas que só têm boa vontade. Mais nada. E a boa vontade tem um limite, né? A pessoa faz uma decoração, a primeira com tudo que tem direito, mas depois, como você disse, não vai cobrindo os custos e acabam depois mais para frente tendo tragédias, como nós já sabemos na nossa região, que infelizmente pessoas que não conseguiram cumprir com os contratos e deixou muita gente na mão. Aí um outro ponto que você tocou até interessante para a gente trazer aqui, né? A gente sabe exatamente qual é o caso. E o que é mais importante, né? Até fica uma dica aí para os casais. Se você está tendo uma proposta bem diferente em 2 fornecedores do mesmo segmento, de repente é interessante que você se atente, porque pode ter alguma coisa errada aí. Porque muitas vezes o oportunismo parte do casal. Então a gente ouve muitos relatos aí que foram prejudicados, mas na primeira oportunidade de pagar pela metade do valor, foi lá, abraçou, fechou. Né? Então tem um grau de culpa, né? Sim, tem que ficar bem atento a isso. E como que eu posso dizer isso? A confiabilidade que o profissional passa e que tem tudo a ver com o tempo de trabalho. Eu sei que é complicado quando você começa um negócio, você não tem experiência, mas é bem devagarinho. Mas você confiar um dia tão especial como o dia do seu casamento para alguém que está começando sem muito é complicado, é bastante complicado. Eu vejo no segmento de fornecedores para casamento, a gente consegue perceber que muitos motivos por elas entrarem, cada um dos fornecedores tem um dom,
né? Sim. Então um tem um dom, um olhar diferente, no caso da fotografia, o outro tem aquele olhar diferente, aquela facilidade, aquela delicadeza com as flores, no seu caso, por exemplo. Então cada um tem um dom. A assessora tem aquela sensibilidade de entender e repassar. Então cada um tem ali o seu dom. Porém, uma coisa que eles não podem deixar de lado é que eles têm que ser empreendedores, né? Eles têm que pensar em uma receita, eles têm que pensar em um custo, e muitas vezes eles não se especializam, eles não pensam isso. Então, comprou o produto por 10, vou vender por 12. Não, amigo, exatamente, a conta não é essa. Isso vale. E às vezes ela tem já um produto e ela coloca um preço, sem pensar no custo que ela já teve, né? Então, quando ela for comprar esse produto novamente, ela vai ter um custo para comprar. Então, ela vai sair do mercado nesse momento. Sim. E aí tem uma questão que muitas pessoas saem do mercado porque se perdem nesse caminho. Então aí fica deixa essa questão... lacuna também enorme, que daí são os fantasmas. Sim, são os fantasmas que a gente apelidou. E realmente atrapalha todo a precificação de tudo. Exato, porque não interessa se essa pessoa não está mais no mercado, mas uma vez que ela praticou esse preço e alguém viu esse preço, a pessoa vai vir buscando por esse preço. Sim, né? Então você gera esse fantasma, você não entende o que ela perdeu para chegar nesse preço e se ausentou, né? E aí então assim, fica muito mais difícil justificar o valor a partir desse fantasma. Sim, é verdade. Mas aí, Bruno, eu penso assim também. A Rosas de Saron, por exemplo, nós temos o nosso público e tem as pessoas que vão buscando a Rosas de Saron sabendo o que vão encontrar. Tem muita gente que não sabe, por ignorância ou por desconhecimento, simples assim, que nós podemos fazer festas muito sofisticadas e festas mais simples. Talvez seja até um erro meu de não divulgar melhor esse leque tão amplo que nós temos. Mas as pessoas que vão buscando os nossos trabalhos já vão buscando, sabendo que vai ter um diferencial, e também o preço não é talvez o preço o mais econômico, não sei se é essa palavra, mas é o mais em conta do mercado, é o mais acessível do mercado. Então, eu acho que nós também conseguimos não nos preocupar tanto com isso, Bruno, porque a gente já vai naturalmente filtrando. Entendo. Sabe? Agora, há pouco tempo nós fizemos um evento que tinham 3 profissionais, eram 10 profissionais envolvidos no casamento, 3 profissionais de excelente qualidade, e os outros profissionais eram muito amadores. Então, sobrecarregou os profissionais, porque a gente não ia poder deixar a peteca cair, não podia ficar de qualquer jeito. Então, faltou entrou, tem que sair com excelência, né? À medida que você está predisposto. Mas faltou alguém lá, um maestro. Faltou um maestro, que eu acho que é o cerimonial. Então, quer dizer, todo mundo sabia tocar a música, mas estava cada um no seu tempo. Exato. Então, isso acho que é interessante. Quem busca vocês já sabe da qualidade, já sabe até a questão de valores. Nós não temos que nos preocupar tanto com isso, não. E sim manter a nossa qualidade sempre. Prejudica? Claro que sim. Fica lá, você cobrou R$10, por que o outro está cobrando R$2? Realmente fica difícil o mercado na questão de valores, de precificação. Mas nós não temos que nos preocupar com isso, porque também o nosso público, os nossos noivos sabem da qualidade nossa e vão buscando isso. Sim, e é bom frisar o que você falou sobre 2 fornecedores, né? Se um está muito baixo, fica muito atento. Isso como dica vale mesmo. Você vai se arrepender muito em casamento, você não vai. Sim, não tem margem para erro, né? Então é o ponto da sua vida que você não pode. Você tem que fazer direito, tem que pensar certo. Exato. O casamento, gente, é muito sério. É muito sério. Né? É um dos dias mais importantes da sua vida. Exatamente. Não é? Então é pensar direito em que vai comprar para não se decepcionar. Com certeza. E ainda nesse ponto, né, quando a gente fala sobre trazer os profissionais ou como chegam os profissionais até o casal, a gente sabe que por muitas vezes tem indicações de profissionais, como no caso das assessoras. E uma vez eu já fui até
questionado logo que eu entrei, né? Como toda empresa que começa, sim, eu não tinha acesso às noivas diretamente, sim, eu precisava fazer minha publicidade. E ao mesmo tempo eu queria mostrar o meu trabalho para as noivas. E uma noiva muito conhecida, muito amiga minha, ela me trouxe uma vez que uma assessora falou para ela assim, falou, olha, não fecha com essa empresa não, porque ele está começando, você não conhece, fecha com uma empresa mais antiga. E a gente sabe que hoje essa mesma assessora, duas empresas que ela indicava não existem mais, e eu tô aqui hoje, né? Sim, então eu fiz o casamento dessa pessoa, esse casamento foi sensacional e eu tô aqui hoje. Então o que eu costumo falar para as noivas nesse caso, quando existe qualquer dúvida, não sobre o meu trabalho, porque hoje graças a Deus a gente tem uma empresa sólida, sim, mas quando ela me pergunta sobre alguma empresa nova, eu também não vou limitar a empresa de chegar no mercado, sim, porque às vezes essa empresa está mais preparada do que muita empresa que já está, tá? Mas assim, trazendo para o contexto, o que eu penso? Aonde essa empresa estava ontem e onde ela está hoje, né? Então, se você olha para essa empresa e hoje ela está evoluindo, ela não está indo para trás, isso já é um sinal positivo. Como no caso que a gente viu, por exemplo, algumas empresas que era nítido que ela estava indo cada vez mais para trás, né? Que era do segmento de decoração, cada vez mais para trás, e mesmo assim a gente via casais fechando, e ao mesmo tempo a gente sabia e não podia fazer nada. Então, qual que é esse limite, Alexandre, de você poder abrir isso para as noivas, de você poder contar, ou você prefere só assistir de camarote? Então, olha só, é tão delicado esse assunto, mas eu acho assim que quando eu faço a indicação de um profissional, eu sou corresponsável. Certo. Eu sou corresponsável. Certo. Então, cabe sim, quem faz a indicação, tornar muito mais seguro para quem contratou. Não é? E nesse corresponsável, né, qual é o limite até você intervir, né? Acho que é essa a sensibilidade do momento, assim, né? O quanto você vai deixar aquele profissional tentar fazer o trabalho dele e o quanto você vai intervir nesse trabalho. Porque eu acho que quando você fala assim, poxa, estou indicando, né? Então são pessoas que eu sei que eu trabalhando junto vão me dar condições para que eu execute o meu trabalho também, né? Então, se você vai indicar um profissional em qualquer segmento que ele esteja atuando hoje, você tem que justamente entender o quanto ele vai te trazer de benefício. Sim. Mas lógico, você não quer que o profissional faça o trabalho por você, mas ao mesmo tempo você tem que saber que aquele profissional vai conhecer o seu limite, ele vai trabalhar com ética, ele vai ser profissional. E Alexandre, uma experiência bem legal, a gente encontra você não só na montagem dos eventos, mas muitas vezes ou você ou o Davi, seu irmão, levando o buquê para a noiva. Nossa, isso é ótimo. Como que é esse momento, assim, né? É um momento que a noiva tá ali para entrar. Sim, é um momento mágico, porque a gente sabe da ansiedade que a noiva tá ali, se prepara, não sabe como ficou a festa, como tá os preparativos da recepção, da cerimônia, e ela tá ali naquela ansiedade, e a gente chega com a primeira amostra do que ela vai encontrar. Sim. Então é mágico, é um momento maravilhoso. Normalmente a gente vê os olhos brilhando assim, aquele sorrisão. E muitas vezes vocês já estão assim exaustos de toda a montagem, né? Sim, mas olha, vale. Passa um sorrisão na cara e vai lá. E na verdade é um prazer mesmo, porque Bruno, nós temos prazer do que nós fazemos, sabe? Sim. O Davi, meu irmão, hoje nós estamos, ele é o primogênito, né? Tá ele e eu, mas a gente faz com coração mesmo, é muito legal. E é uma alegria chegar lá e ver a noiva que já tá linda. Toda e também ela por mais confiança que tenham em vocês, você tem sempre aquela ansiedade, né? De como é que tá. E o buquê eu acho que tira um pouquinho desse... deixa ela mais tranquila. Com certeza. É isso. É muito bom mesmo. Eles fizeram um momento mágico. Que eu sonhei. É um momento mágico, viu? A pergunta que não quer calar. O buquê que joga para as madrinhas é o mesmo buquê da noiva que ela entra na igreja? Não, meu Deus do céu, há controvérsias. É o seguinte... Polêmica! É verdade, polêmica. Eu acho assim, acho que na história do buquê de jogar é que, por exemplo, a noiva casou, foi lá abençoada por Deus, foi lá benzida, enfim, fez tudo, e não importa qual cerimônia que foi evangélica, católica, espírita...
esse momento de um altar, aquele buquê teve um destaque, uma simbologia. Uma simbologia. Esse buquê que está carregando, teoricamente, tudo isso que vai ser jogado, não é? Mas como... então vale o buquê que a noiva casou. Então é esse o buquê que deve ser jogado. Porém, para brincadeira, para aquele momento descontraído da recepção, acho que vale sim jogar mais do que um buquê. Nós tínhamos um buquê que eram 4 mini buquês, ajuntando formava-se um. E cada mini buquê tinha uma frase. Então, por exemplo, seu príncipe encantado está chegando, não vai ficar para a titia, agora vai. Algumas frases dessas, colocadas em cada mini buquê. A hora que a noiva jogava esse buquê, que eram só, abria em 4, e cada amiga tinha a oportunidade de pegar um desses buquês com a frase. Então, nesse momento de descontração, vale sim, tudo bem fazer um outro buquê para jogar. E a gente sabe, Alexandre, que a decoração, como a gente até falou aqui, faz parte de uma identidade, faz parte da identidade do casal, uma leitura do casal, né? E tem vários perfis de casais. Tem aquele casal que quer aquela coisa mais sofisticada, que é mais coisa mais clássica. Tem aqueles casais que partem mais pro boho, uma coisa mais folk, uma coisa, né? Uhum. E como que é essa leitura de você conseguir entender isso do casal e aplicar? Porque a gente fez um casamento juntos, inclusive o Gui também estava, o Alexandre também estava, que foi numa fazenda, né? Sim. Foi uma festa exclusiva pro casal, ou seja, foi um elopement wedding, que tinha uma decoração assim impecável, né? E na medida, na minha opinião. Sim, foi realmente uma graça essa decoração, esse casamento. Nós criamos situações de conversas com o casal para realmente conseguir captar esse desejo, os estilos. Então nós temos um acervo bom de imagens para mostrar, e na conversa que nós vamos tendo, nós vamos sentindo, olha, o que você gosta? Gosta disso? E essa linha aqui te agrada mais? E se nós fizéssemos assim? Ah, não, isso eu não gosto. Então, essas conversas e várias reuniões até chegar no estilo que realmente mais agrada, porque às vezes você gosta de uma coisa e porque tá bonita naquela foto que você viu na internet. Mas transformar isso para a realidade do seu espaço e com os seus convidados, o seu estilo e do casal. Então, era aquela história de você casar numa chácara bem humilde e chegar de limusine. E já vi muitos noivos com os convidados muito simples e o noivo de smoking, né, numa chácara. Certo. Então, esse estilo... eu lembro até detalhes assim, eu lembro uma cena que fica na memória assim, o Alexandre ele com uma espécie de uma sacola assim, com uma folhagem toda seca, e ele jogando as folhas secas pelo caminho onde os noivos iam passar, ou seja, ele simulando um ambiente natural para não quebrar justamente Exato. Né? Então esse cuidado para que toda a decoração, todo o cenário ali esteja de acordo com o desejo e o sonho do casal, a gente tem. E essas são conversas e no fim você acaba se tornando um amigo dos noivos. Você tem aquela entrega e Exato. Aquela confiança. Exato. E dentro da área de casamento, Lê, o que você pode estar acrescentando para as noivas? Uma dica, uma opinião sua dentro dessa área, ou até mesmo para os profissionais, o que você gostaria de estar agregando para eles? Assim, primeiro, saber realmente o que você gosta muito, isso é importante, saber o que você gosta e o que você não gosta também. E buscar inspirações na internet eu acho válido demais, muito válido, até para o segmento de vocês. Eu acabo dando pitacos assim como vocês acabam, que são dicas valiosas. Eu me lembro que uma vez uma noiva me procurou falando assim, olha, porque o Gui falou para colocar um lustre assim que fica maravilhoso. Eu falei, opa, olha, temos um decorador ali. Mas foi muito bom, porque a noiva foi com essa mente aberta para um lustre e nós colocamos e funcionou, e as fotos ficaram maravilhosas. Então, eu acho que a primeira coisa é saber o que gosta, o que não gosta, e ter referências, tá? Mas escutar o profissional, ouvir o profissional que você está contratando,
para que ele dê as sugestões, confiar no profissionalismo dele, e eu acho que assim as coisas acontecem. Perfeito. Mas uma coisa muito importante, qualquer tipo de festa que você for fazer, pense em ter uma decoraçãozinha. É um churrasco na sua casa, uma reunião com os amigos, tem uma flor. Se for é especial. Sim. E é você tá vestindo a mesa para aquele evento, sabe? É esse cuidado. Eu acho que a decoração ela mostra esse cuidado, essa preocupação. Exato. Que a pessoa ela se preocupou em agradar, né? Sim, quem foi para os convidados. Então acho que ela fala diretamente com os convidados, exato, né? Exato. E quando você entra num lugar que ele está bem decorado, parece que você está entrando em outra atmosfera, outra dimensão. É incrível isso. Porque não tem festinha, festão, né? É o seu sonho daqui, mas não se preocupe em pequeno ou grande, mas tenha. Exato, né? Exato. Então, e conte com os profissionais. Exatamente. Conte com a Rosa Saron. Legal. Pessoal, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Alexandre. Pô, foi um prazer. Muito obrigado. Fico muito feliz aí com todas as informações, com todo o seu know-how, tudo que você trouxe pra gente nesse episódio. E também deixando para vocês o contato do Alexandre, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de decoração no segmento do Alexandre, com certeza ele vai ter o maior prazer de responder para vocês. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio. É isso mesmo. Muito obrigado. E se vocês quiserem outros profissionais de outras áreas, manda pra gente, a gente vai estar buscando e tentar agregar cada vez mais, como foi hoje. Foi uma alegria. Sucesso para vocês, viu? Para nós. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.